O meu nome é Tânia Neri e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. Ao olhar para Hollywood de dentro para fora, você vê o brilho e o glamour e acredita que aquela realidade é muito especial. Mas, porém, eu vou lhe contar algumas situações que eu presenciei. Os jovens que se aventuram a entrar em Hollywood, realmente eles são inocentes. Eles pensam em obter o sucesso de acordo com o mundo. Mas depois que entram, eles veem que não é o que parecia ao olhar pelo lado de fora. A Hollywood é sexualizada, todos os tipos de situações acontecem, coisas sombrias acontecem. E eu testemunhei tudo isso. Eu sinto que o Senhor me protegeu. Ele me permitiu ver as jogadas de Satanás. Ele me permitiu ver o que estava acontecendo debaixo das cobertas em Hollywood. E eu vou te dizer, a mídia escreve histórias sobre mim, coisas diferentes, mas ela nunca diz nada sobre a minha experiência em Hollywood, pois sabem que eu estou dizendo a verdade. As drogas fazem parte do estilo de vida. Na verdade, se você não participar disso, não terá sorte. Quando você namora outras jovens celebridades, você tem que fazer parte dessa parte cultural da comunidade de Hollywood. Você vai aos clubes sendo menor de idade. Mas quando você está nesse tipo de clube, de alguma maneira se entra. E isso é um estilo de vida. E algo que faz parte desse estilo de vida é a dependência das drogas e de todos os tipos de vícios, medicamentos, droga, alcoolismo e todas essas coisas que são introduzidas em sua vida muito cedo. E no meio de tudo isso, enquanto eu estava em Hollywood como ator, a minha mãe foi salva e recebeu a Jesus como seu único salvador. O meu pai é de Nova York, do Bronx. Ele é italiano, então ele dizia para minha mãe, você não vai para aquela igreja. Ele literalmente ficava na frente do carro e a bloqueava. Eu me lembro que quando criança, eu observava o meu pai com um pouco de medo, para ser honesto. Mas eu sabia que havia um elemento espiritual naquilo. Eu sabia que algo estava acontecendo. Pois, por que ele não ia querer que nós fôssemos para a igreja? Porque quando eu fui, eu senti paz, amor e o Espírito Santo. Então sabíamos que estávamos no meio de uma batalha, nossa família. Porém, chegou um ponto em que o meu pai aceitou o Senhor. E aos meus 21 anos, os meus pais me chamaram para uma conferência de pastores no sul do Havaí. Eu fui porque se tratava de uma viagem gratuita para o Havaí. E eles disseram, vamos te dar essa passagem grátis para o Havaí, mas você terá que participar da reunião. Então eu fui para a reunião e pensei, eu vou ficar na praia e vou me divertir o tempo todo. Mas a glória do Senhor caiu sobre aquela reunião e eu não sei explicar, mas eu senti que queria cair um raio em mim, como entrar na igreja como um pecador sujo de Hollywood. Mas assim que eu entrei, a glória do Senhor caiu sobre mim. E eu não sei se você já sentiu isso, mas eu não conseguia nem respirar. Eu tive que me levantar e ir até um lindo jardim de descanso. E esse foi o primeiro momento que eu senti que eu tinha entregue o meu coração ao Senhor. Algo tinha mudado em mim. Eu nunca vou me esquecer desse momento. Foi como se um raio de luz me iluminasse e foi surpreendente como o Senhor me encontrou nessa viagem ao Havaí. Foi uma viagem tão redentora que eu restaurei as coisas com meu pai e pedi perdão, porque tiveram circunstâncias em casa
em que eu recebi golpes muito fortes, situações muito graves que ele teve que perdoar também. Então nós tivemos uma conversa redentora e o Senhor curou o nosso relacionamento e desde então estamos curados. Porém, 2 anos depois dessa incrível experiência no Havaí, algo aconteceu. É uma loucura. Quando eu estava no mundo, isso nunca tinha acontecido comigo, mas aconteceu logo depois que eu aceitei Jesus. Tinha 2 anos que eu tinha tido um encontro com o Senhor e era difícil ter amigos cristãos. Eu estava me acostumando com a minha nova vida. Era um modo de vida diferente daquele que eu vivia antes como um ator mirim. Por isso eu achei difícil ter amigos. Então um dia eu fui visitar um amigo em um resort de apartamentos na Califórnia. Eu estava saindo da academia e tinha terminado de fazer exercícios. Aquilo fazia parte de estar no meio de Hollywood. E quando eu cheguei no complexo de apartamentos, um homem abriu a porta do apartamento e saiu com uma faca de cozinha muito grande. E ela devia ser muito afiada, porque o homem me esfaqueou 9 vezes. A primeira facada foi no meu coração e eu fiquei chocado com o que estava acontecendo. Eu tentei me defender e toda vez que eu fazia isso ele me esfaqueava. Eu tenho feridas em todo o meu corpo. Foi uma loucura. E quando eu caí no chão sangrando, eu olhei para o homem. Levantei o meu moletom e disse: eu morri. Então algo aconteceu, porque ele logo percebeu que iria me matar. Então ele me levantou, me colocou no seu próprio carro e dirigiu com a namorada dele para o hospital. Eu estava na parte de trás, sangrando até a morte, a caminho do hospital. E de repente, em uma visão, eu vi um túnel. E a última coisa que eu vi naquele momento foi a mulher no banco da frente com aquele homem. E então eu entrei na presença do Senhor. E essa foi a experiência mais impressionante que se pode explicar. É uma presença branca. Eu sabia que essa glória estava lá. E eu tinha lido Isaías capítulo 6 muitas vezes, que diz: eu vi o Senhor sentado em um trono, e o seu manto enchia o templo. Então, o que ele pôde responder depois que aconteceu foi: envia-me a mim e eu irei. E bem, aquela era a minha hora de dizer: manda-me, Senhor, e eu irei. Porque eu estava na glória do Senhor e eu ouvi o Senhor me dizer: você quer viver ou morrer? E eu respondi: Senhor, eu quero viver. Me arrependo de não ter usado a minha vida. Eu quero uma família e filhos um dia. E ele me respondeu: se você viver, terá que dizer a todos que eu sou real. Você terá que arder por mim pelo resto da sua vida e deixar a chama permanecer. Então, quando eu disse sim, Senhor, foi como se eu dissesse: envia-me e eu vou. E eu acordei. Eu estava na cama do hospital. As pessoas me olhavam, todo mundo estava me olhando e dizendo: você não deveria estar vivo. E naquele momento eu soube que o Senhor tinha me salvado. Foi incrível o que Deus fez. Eles disseram que muitas pessoas foram esfaqueadas 2 vezes e morreram. E eu fui esfaqueado 9 vezes, sendo 1 vez no coração. Perdi muito sangue, mas eu ainda estava vivo. 1 mês depois eu voltei a trabalhar. Eu fui trabalhar em uma loja de departamentos e um milagre aconteceu na minha vida, mas a amargura se enraizou no meu coração. Como eu era um ator em Hollywood, a aparência é uma grande parte disso, e lá estava eu, com várias cicatrizes no meu corpo. Eu me olhava no espelho e dizia: olha para mim agora, eu estou horrível. Eu fiquei bravo com Deus. Eu comecei a idealizar o meu passado. Eu comecei a esquecer o que Deus tinha feito. Eu estava zangado com Deus. E eu pensava: por que agora que eu estou com Cristo, tentando fazer a coisa certa, isso acontece? E algo surpreendente aconteceu.
Eu voltei ao trabalho e uma mulher desceu do terceiro andar e me disse: eu vi o seu rosto e o Senhor me deu uma palavra para você. Eu estava em uma loja, não em uma igreja, entende? Eu respondi: ok, qual é a palavra? E ela disse: que a amargura não se arraigue em seu coração. O Senhor tem um plano para você. Ele te usará, Ele te levará com asas de águia. Você correrá e não se cansará. E ela começou a profetizar sobre mim. E honestamente, embora eu soubesse que Deus é poderoso, eu não estava convencido daquilo. Eu pensei que talvez minha mãe tinha mandado aquela mulher lá. Eu não sabia o que estava acontecendo. E para mim, não era possível que ela tivesse visto meu rosto e que aquilo fosse verdade. Então, no dia seguinte, eu estava em uma cafeteria na Califórnia. Eu estava sentado cuidando dos meus assuntos e de repente alguém que estava em outra mesa se virou para mim e disse: ei, eu tenho uma palavra para você. E de novo, eu não estava na igreja, era uma lanchonete. Eu não estou brincando, aquela palavra foi muito parecida com a primeira. Ela disse: não se canse de fazer o bem, que essa amargura não se arraigue em seu coração. Você subirá com asas de águia. E depois, igualmente, a mesma profecia. Bem, isso é estranho, o que está acontecendo? Na verdade, eu comecei a ficar um pouco assustado. Então, alguns dias depois, eu estava na academia na Califórnia. Eu estava realmente tentando voltar para a academia. Eu não estava pronto, mas fazia algumas repetições bem leves. E um homem muito forte, com muitas tatuagens, se virou para mim. E adivinha o que ele disse? Que a amargura não crie raízes em seu coração. O Senhor está com você. E eu disse: isso é surpreendente. E finalmente eu fui convencido. Sabe, às vezes eu sou meio cabeça dura. Então eu aceitei aquilo e fui para o estacionamento da academia. E de lá comecei a chorar e a clamar o nome do Senhor. E foi incrível o que Deus fez. Foi ali que eu soube que era o meu momento, que eu não queria voltar a ser como antes, que Deus tinha um chamado para a minha vida. Eu não sabia se eu seria pastor ou evangelista. Essa última coisa que eu teria pensado em fazer da minha vida. Deus tinha diferentes planos para mim. E eu me inscrevi em uma escola bíblica. Sabe, existem pessoas que nos assistem e você já viu alguns pastores e você pensa que é sujo como eu pensava para entrar em uma igreja ou que eles nunca te aceitarão lá. Mas saiba que isso se trata de relacionamento com o Deus do céu e da terra. Não é sobre o que os homens pensam, mas sim o que Deus pensa. E sim, Ele salvou um miserável como eu. Eu era um ator em Hollywood, me drogava, tinha um estilo de vida promíscuo, mas Deus se apoderou da minha vida. Eu estive na presença do Senhor e eu vi a glória do Senhor. E o meu trabalho hoje é dizer que Ele é real, que Ele quer se encontrar com você hoje, assim como Ele fez comigo no centro de conversões. Deus está chamando os desajustados para serem pródigos. E eu te digo agora, os pastores não são perfeitos, os cristãos não são perfeitos, mas nós estamos salvos e libertos, fomos curados pelo poder e pela glória do Espírito Santo, do Deus vivo, todo-poderoso. E o que Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na sua. Então vamos quebrar toda dúvida e medo agora. Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço que qualquer um que esteja nos vendo agora e que tenha dúvidas por algo que tenha visto, que aconteceu ou que acontece no corpo de Cristo, no ministério, ou que acontece com o povo de Deus, Senhor, os faça saber que Tu és real, que Tu és o Rei da Glória e que toda autoridade no céu e na terra pertence a Ti. Não temos dúvida ou medo, mas vamos nos levantar neste tempo e que sejamos cabeça e não cauda, que sejamos igreja e povo de Deus, destinados a recuperar esse território
e a recuperar essa nação para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, amém. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom, Adonai.